Olá, meus queridos, tudo bem? Professora Karine aqui. Eu vou fazer a gravação para subir aí para a nossa rota de toda essa parte geral de explicação que é necessária para que vocês possam realizar a atividade de intervenção, né? A atividade extensionista da forma como foi planejada. Então, vou passar aquelas orientações gerais e depois o professor Rodrigo, a professora Vitória, eles vão fazer umas orientações individuais. Então, nós vamos ter num primeiro momento a qualificação daqueles que ainda não qualificaram e depois as orientações mais individualizadas, tá bom? Mas as orientações gerais eu vou encaminhar aqui para que, porque essas são para todos, tá? Então, vamos lá. Quando você já fez o seu plano de trabalho, e aí, se você pensar comigo, nós já participamos lá de todas as rotas, desde o diagnóstico, né, a modalidade de intervenção, o objetivo de desenvolvimento sustentável e etc. Então, vocês foram construindo o plano de trabalho. Mandaram a primeira versão do plano de trabalho, eu fiz as correções, fiz ali algumas observações que foram devolvidas para que vocês pudessem repensar em algumas situações, né? E depois vocês enviaram o plano de trabalho que para qualificação. Então, mais um momento vocês tiveram a oportunidade de apresentar e eu também, assim como os demais professores, nós fizemos alguns apontamentos para que vocês estivessem preparados para enviar a versão final. E aí, vocês enviaram a versão final e agora essas orientações é para que vocês tenham condições de executar a atividade extensionista que foi proposta. Então, nós temos orientações gerais, tá? Em relação ao comportamento, né? Como você deve agir nessa situação, alguns cuidados que se deve ter. Também em relação à ficha de avaliação dessa atividade, porque as pessoas que participaram, elas precisam avaliar como foi o desempenho dessa atividade. E também a lista dos participantes, a frequência, o registro da frequência dos participantes, porque tudo isso é evidência. A gente precisa realizar a atividade extensionista e depois a gente precisa evidenciar tudo isso em um relatório, porque o próximo passo depois de ter feito, né, será exatamente a construção de um relatório para preparar aí, então, a apresentação final, tá? Então, vamos aí falando com vocês quais são essas orientações gerais, tá? Aqui no material da rota já consta, então consta esse PDF com as orientações gerais, consta também a ficha de avaliação, consta também a lista de frequência e consta alguns slides, 2 slides, na verdade, que falam daquelas modalidades que foram as que a maioria dos grupos escolheram, que são aquelas modalidades de oficina, palestra, né? E eu vou fazer essa apresentação geral, então, aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Como apresentação geral, o que você deve ter como cuidado para que seja um sucesso a sua intervenção? Primeiro, chegar ao local da atividade com antecedência para garantir que tudo esteja pronto e funcionando conforme vocês planejaram, tá? Então, primeira coisa, vamos chegar ali pelo menos 1 hora antes, vamos verificar se os equipamentos que vocês vão usar tá ok, vamos verificar se o local está adequado e etc. Antes do início, você tem que fazer o quê? Reunir a sua equipe para revisar brevemente quais são as etapas. E aí lembra que vocês já fizeram na metodologia todas as etapas ali de como vai ser feita essa intervenção. Então vamos revisar essas etapas, as atribuições de cada um membro das equipes, né? Depois, verificar se o local da atividade está preparado de acordo com o planejado, mesa, cadeira, equipamentos audiovisuais, materiais de divulgação, entre os detalhes que vocês organizaram, certo? Também você tem que estar pronto ali, tem que estar disposto a receber a cada uma das pessoas que vão participar, que vão colaborar ali com aquela atividade, tá? Então, receber de forma acolhedora, de forma calorosa e dar as orientações claras. Uma coisa que é importante é você estabelecer, por exemplo, você falar para a pessoa qual o tempo de fala que ela tem, porque ela se organiza, né, para isso. Então, eu sei que vocês já devem ter dito, mas você, então, agora reiterar. Olha, a sua fala de
meia hora, de uma hora, de tantos minutos, porque vai depender da modalidade, tá certo? Então, você já deixar a pessoa tranquila e acolher. Você também tem que manter a comunicação com todos os membros da equipe durante a atividade, porque vocês são ali as pessoas que estão conduzindo, né? São os responsáveis pela atividade. Então, se tiver, por exemplo, um problema aqui ou outro, vocês têm que estar disponíveis para resolver de forma rápida e garantir que tudo esteja ok. Se surgir algum imprevisto, uma mudança de plano durante a execução da ação, que vocês precisem adaptar, fazer os ajustes de forma mais rápida possível, manter a calma, resolver esse problema da melhor forma possível, tá? Priorizar a segurança de todas as pessoas envolvidas na atividade, então vocês precisam estar atentos a qualquer risco. E, por exemplo, vamos imaginar que vocês têm que pensar em acessibilidade, se existe uma pessoa que seja cadeirante. Então, são situações que vocês precisam observar, tá? Vocês também têm que estar disponível para dar suporte, assistência, orientação, responderem as perguntas, fornecer todas as informações, tá? Após a atividade, agradecer a presença e solicitar o feedback. Então, os participantes, eles precisam avaliar como foi a atividade de vocês, e aí tem um questionário próprio para essa avaliação, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, vocês têm que fazer esse fechamento da atividade planejada. Recolher a assinatura de todos os participantes na lista de presença, porque também é um item obrigatório, tá? A lista de presença, ela está disponível na rota 9, e também você consegue com o tutor. E no dia da execução, vocês precisam refletir sobre o que foi alcançado. Então, a satisfação do que foi alcançado, vocês merecem celebrar, comemorar o alcance desse objetivo, né? Então, depois da execução, vocês vão avaliar, e agora com o olhar de vocês, não mais com o olhar dos participantes, como foi o desempenho dessa atividade. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês as outras duas fichas, né? Que é a da avaliação, tá? E depois a da frequência. Então, nós temos aqui, ó, a ficha da avaliação. Então, olham aqui comigo que vocês precisam pegar o feedback do pessoal que participou da atividade de vocês, tá? Então, aqui vocês vão preencher, né? Qual que é o polo, vão dizer qual que é o projeto integrador, de vocês é o 2, né? E aí vocês vão agradecer a participação de todos e vocês, então, vão aqui passar para esse questionário. De 0 a 10, a ação extensionista promoveu a mudança na sua comunidade? De 0 a 10, acredita que a ação de extensão aproximou a comunidade da universidade? De 0 a 10, acredita que a ação de extensão promoveu a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade, por meio de troca de conhecimento, que essa que é a finalidade da extensão, né? A equipe da ação apresentou o plano de trabalho a ser desenvolvido? E de 0 a 10, como você avalia a equipe na atividade de extensão? Então, esse questionário, ele é um questionário padrão, tá? Para a avaliação da atividade extensionista. E aí, nós temos também a lista de participação. Vou mostrar aqui para vocês a lista de participação. Então, aqui, ó, eu tenho também uma lista de frequência, tá? Vocês vão colocar aí o nome da ação, a data, o local, o polo, e aqui as pessoas vão colocar o nome por extenso, né? E a fazer ali a identificação acadêmica ou profissional, quem são, tá bom? Então, vocês vão preencher também essa lista, que é uma lista de frequência padronizada para que todos possam utilizá-la, certo? Ok. Professora, para além disso, quais são as orientações? Agora eu vou abrir aqui com vocês as orientações para aquelas atividades que a maioria dos grupos optaram, tá? E depois eu volto lá no materialzinho da Rota 4 para eu mostrar para vocês outras duas atividades que no nosso grupo
eu percebi que nós temos 2 grupos que optaram também, tá certo? Então, vou aqui apresentar essas modalidades para vocês, tá? A primeira, que foi a modalidade que mais tivemos aí grupos que optaram, foi palestra e oficina, tá? Então, aqui, ó, nesse material, ele vem te explicando, né, o que é a palestra, a oficina, tá? Como deve ser feito. Lembrando que lá no material da Rota 4, nós temos o passo a passo da etapa, desde a preparação até a execução de cada uma dessas modalidades. Então, aqui é só uma apresentação de orientação, porque vocês já estão preparados, uma vez que vocês já passaram pela Rota 4. Mas se tiver alguma dúvida, volta na Rota 4, tá? Então, aqui vem dizendo o quê? Que vai ser explorado nessa apresentação as 2 modalidades, que são palestra e oficina. E aí, aqui tem as orientações gerais, né? Definição de palestra, interação direta. A palestra é uma apresentação oral realizada por um especialista em determinado assunto, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, ideias, experiência com o público de forma interativa. A palestra, ela tem um formato estruturado. Então, o que isso quer dizer? Ela tem uma abertura, né, uma introdução, um desenvolvimento do tema e uma conclusão, visando o quê? Transmitir informações de maneira clara e objetiva. E o público está presente. Então, a palestra ela ocorre com presença física de um grupo, né, de um público-alvo, no caso de vocês, que participa ativamente, seja através de perguntas, discussões ou compartilhamento de suas próprias experiências. Aqui, eu quero dizer a vocês que tem palestrante, e é importante vocês perguntarem para ele. Tem palestrante que ele gosta que as perguntas sejam feitas apenas ao final. Então, ele faz toda a exposição e depois ele abre para as perguntas. É importante você verificar como o seu palestrante prefere que isso aconteça, tá? Quais são os objetivos da palestra? Transmitir conhecimento e informação especializada de forma clara e concisa para o público-alvo, inspirar e motivar os participantes a aprofundarem seus estudos e se engajarem na temática apresentada, fomentar discussões e trocas de ideias entre o palestrante e a audiência, né? Por quê? Porque o público vai fazer perguntas, promovendo um diálogo enriquecedor. Então, tem palestrante que prefere que as intervenções sejam feitas durante a palestra. Então, isso vai depender da forma como é a orientação do próprio palestrante, tá certo? Então, nós temos aqui, né? O que você tem que definir para planejar? Já planejou a palestra, né? Mas você tem que ter clareza nisso. Definir quais são os objetivos. O que você pretende com essa palestra? Então, ter objetivos bem definidos antes de iniciar o planejamento da palestra, como informar, ensinar ou inspirar a audiência, pesquisar e estruturar o conteúdo. Então, fazer a pesquisa aprofundada sobre o tema, organizar conteúdo de forma lógica. Uma coisa que é importante, às vezes é bom que vocês mesmos formulem algumas perguntas, porque ao final da palestra pode não ter uma interação como esperado. Então, vocês têm ali o plano B, que seria uma provocação para essa interação, tá? E preparar material de apoio, desenvolver slides, vídeos, demonstrações e outros recursos visuais que complementem ou reforcem a apresentação. Execução da palestra. Durante a execução da palestra é importante manter uma postura confiante, engajadora. O palestrante deve apresentar de forma clara e objetiva, utilizando recursos visuais para apoiar a sua explanação. A interação com o público, ela é fundamental, incentivar perguntas, comentários, né? E também observar o tempo. Lembra que eu dei a dica para vocês lá no começo? Já verificar qual é o tempo de duração dessa palestra, tá certo? Definição, e aí nós vamos passar para a oficina, quem optou aí por oficina. Nós temos algumas situações, por exemplo, vamos imaginar que vocês estarão num lugar aberto, mas além de divulgar determinada coisa, vocês ainda vão fazer uma oficina. Então, é importante que vocês, num determinado momento, chamem a atenção dessas pessoas, para que essas pessoas possam se aproximar de vocês e vocês tenham condições de fazer todo o passo a passo que é essencial para uma oficina, tá?
Então, a oficina é uma atividade de extensão que se caracteriza por um espaço de aprendizagem prática e interativa. É você ensinar a fazer e fazer junto. Isso é oficina, né? Dar as orientações de como fazer e fazer junto, mostrar como se faz, deixar a pessoa fazer para que você possa acompanhá-la, tá? Isso é o objetivo, vamos dizer assim, dessa modalidade de intervenção, tá? Então, aqui, o que nós temos? Na oficina, quais são os objetivos? A aprendizagem ativa, por quê? Porque a pessoa participa ali, realizando, né, fazendo por ela mesma, certo? Com as orientações da pessoa que está conduzindo a oficina. Então, ela participa da construção do conhecimento, ela aprende a fazer fazendo. Colaboração, porque incentiva a troca de experiências, né? Desenvolvimento de habilidades, por quê? Porque ela visa a capacitar os participantes ali para a realização de determinadas tarefas específicas, que é o objetivo da oficina. E resolução de problemas, por quê? Porque as atividades propostas, elas tendem a cumprir um objetivo, e o objetivo, ele foi estruturado a partir de um diagnóstico, como é que nós vamos melhorar tal situação ou resolver tal situação, né? Então, nós temos aí essa possibilidade de resolução de problemas. Planejamento, então, da oficina, você deve, primeiro, pensar, ter clareza nos objetivos e no público-alvo, estabelecer um cronograma detalhado que inclua atividades a serem realizadas, os recursos necessários, a responsabilidade de cada participante. A organização da oficina, ela envolve preparação do local, disposição adequada de mesa, cadeira, equipamento, a depender de qual oficina especificamente que vocês estão realizando, né? E definir quais são os materiais didáticos, o meio de divulgação para você atrair as pessoas que vão participar dessa oficina, tá? A execução da oficina, chegada e recepção, então vocês precisam receber as pessoas que vão participar com cortesia, atenção, acolhimento. A apresentação inicial, explicar qual o objetivo, o conteúdo e a metodologia da oficina. Desenvolvimento da atividade, desenvolver as dinâmicas, exercícios e discussões de maneira organizada e interativa. E a avaliação e encerramento, que o final é o feedback, né? Fazer uma síntese e finalizar a oficina de forma motivadora, tá? Então, aqui, vocês devem observar que a oficina ela requer uma atenção a diversos aspectos, desde a chegada e recepção do participante até o encerramento da atividade em si, tá? E, ao final, fazer uma avaliação da síntese de como foi aprendido, o que foi aprendido, tá? Então, aqui, o que é que nós temos? Transferência de conhecimento, porque as atividades de extensão, elas permitem, né, essa troca de conhecimento, envolvimento da comunidade, disseminação da informação, desenvolvimento de habilidades, especialmente quando se fala em oficinas, habilidades práticas, né? Fortalecimento dos laços, por quê? Porque você cria ali, você faz junto, você constrói junto, então você fortalece ali aquele senso de equipe, se for uma empresa, por exemplo, ou uma instituição, você pode pensar no clima organizacional ou em relação ao público atendido, tá? Então, aqui nós temos a apresentação tanto da palestra quanto da oficina. Vou passar agora, então, para a apresentação. Aqui, nós vamos, então, agora passar para a modalidade de roda de conversa. Vou abrir aqui com vocês. Roda de conversa e mesa redonda. Então, nós temos também propostas aí de roda de conversa. Roda de conversa e mesa redonda. Eu vou fazer aqui as apresentações, tá? Então, aqui ela permite o quê? Que a universidade se conecte com a comunidade, compartilhe conhecimento e promova desenvolvimento social. E aí nós vamos falar de cada uma delas, tá? Primeiro, da roda de conversa. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Qual a definição da roda de conversa? É uma atividade participativa, né? Onde um grupo de pessoas se reúne para discutir um tema interessante, comum, de forma aberta e democrática. Então, você tem que garantir que as pessoas tenham poder de fala,
É muito comum que numa roda de conversa você crie até um objeto de fala, aquele que tiver com aquele objeto na mão. Então, assim, algumas dinâmicas vocês podem construir para que todos tenham a oportunidade de falar e que não tumultue, uma pessoa fale e não deixe outra falar, ou quem fala mais alto, né, domine o ambiente. Então, vocês têm que criar algumas situações em que vocês tenham esse controle. O objetivo é promover o diálogo, a troca de experiência e a construção coletiva de conhecimento entre os participantes, fomentando a reflexão crítica e o empoderamento da comunidade. Então, você tem que ter um objetivo claro. O que você pretende com essa roda de conversa? E tudo tem que girar em torno disso. Ela precisa ser organizada e ter um moderador ou um facilitador, né, que é aquela pessoa que vai ser o ponto focal ali para conduzir o diálogo entre os participantes. Ele precisa estimular a participação de todos os envolvidos em um ambiente acolhedor e inclusivo. Por isso que muitas vezes ter o objeto de fala e não necessariamente exigir que a pessoa que, às vezes o objeto vai passando de mão em mão, e não é o momento que eu queira falar alguma coisa, mas eu tenho que ter a oportunidade de, num outro momento, né, querer participar. Então, pensar em algumas dinâmicas que possam conduzir isso. E, normalmente, é o papel do facilitador ali, do facilitador, mediador ali da conversa, né? Então, aqui, o que nós temos na roda de conversa? A roda de conversa é uma metodologia participativa que consiste em um grupo de pessoas sentadas em círculo para discutir um tema de interesse comum. O objetivo é promover o diálogo, a troca de experiência e o compartilhamento de conhecimento de forma horizontal e democrática, com poder de fala para todas as pessoas. Nessa atividade, todos os participantes têm voz ativa e oportunidade de expressar suas opiniões e perspectivas sobre o assunto em pauta. E também a gente tem que ter um cuidado para não desvirtuar o objetivo da roda de conversa, não entrar outros assuntos. Daí, o papel daquele que está conduzindo ser tão importante, tá? Ok. Daí, a gente continua, então. Objetivo: promover o diálogo, ampliar perspectivas e gerar reflexão. Então, essa aí nós temos como objetivo. Como é que você vai organizar? Veja nessa figura aqui, né? A depender do seu objetivo, a roda de conversa, por exemplo, dessas crianças. Você pode, aqui é lógico, né, que é uma roda de conversa um pouco diferente do que vocês estão fazendo, mas o objetivo é o que vai definir. Então, vejam que as crianças, elas estão ali com brinquedos. Muitas vezes, o assunto em pauta é aprender a compartilhar, a importância de compartilhar. Vocês entenderam? Então, você levar isso para a sua realidade, para a realidade do que você propôs, tá? Então, o que tem que ter? A organização da roda de conversa envolve diversos aspectos importantes. Estabelecer o local adequado, com cadeiras, disposta em círculo. Se for para sentar, não for cadeira, for no chão, né? Você tem que pensar no seu público-alvo, se de fato isso vai ser confortável, e tem que promover o diálogo entre os participantes. Além disso, tem que definir a temática clara, selecionar o facilitador ou os facilitadores que são qualificados, né, para aquele objetivo a ser alcançado e que consiga fazer de forma dinâmica e produtiva as falas, né? Conduzir as falas ali dos participantes. Boas práticas na condução de uma roda de conversa é o quê? Criar um ambiente acolhedor, encorajar a participação de todos, manter o foco no objetivo estabelecido e também documentar as discussões e conclusões para posterior compartilhamento. É importante ter sempre alguém fazendo umas anotações. Por quê? Porque essas anotações, elas depois, às vezes o que um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, aquilo se perde. Então, tem que ter alguém atento para que depois tenha aí, de forma específica, documentada ali, todas as discussões, né? Para que possam, então, chegar em conclusão ou conclusões ali a partir desse diálogo, tá? E ser compartilhado, lógico.
Depois nós temos mesa redonda. O que é que nós temos como mesa redonda? Na verdade, a mesa redonda ela é diferente da roda de conversa, porque a mesa redonda ela reúne especialistas. Então, são pessoas que têm ali expertise naquele assunto, né, naquela proposta, e a intenção é que um possa debater ou acrescentar a partir da fala do outro, tá? Então, reúne especialistas em um tema específico para debater e compartilhar conhecimento e perspectivas. Qual que é o objetivo da mesa redonda? É proporcionar um diálogo aberto e construtivo, estimular a troca de ideias e a geração de novos insights sobre o tema em questão e também a organização. Então, você tem que observar a definição, objetivos e organização. É necessário definir tema, convidar os especialistas, preparar um roteiro, garantir um ambiente propício à discussão. Então, nós temos aqui a definição de mesa redonda, né? Atividade que consiste em um evento no qual um grupo de especialistas se reúne para discutir um tema específico, compartilhando suas experiências e conhecimentos. Essa interação visa promover o diálogo e a troca de ideias entre os participantes. Aí, então, nós temos os objetivos de uma mesa redonda: promover um debate qualificado e aprofundado, incentivar a troca de conhecimento e experiência para os participantes, estimular a reflexão crítica e a construção de soluções colaborativas e ampliar a compreensão do tema por meio da diversidade de perspectivas, já que numa mesa redonda você tem aí mais de um especialista. Ok, então o que que nós temos aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho. Pronto. Está estruturado aqui num sistema de pirâmide, né? Então, o que que nós temos aqui nesse sistema de pirâmide? Definir os participantes, tá? Estruturar a pauta, então você vai estabelecer os tópicos, coordenar e a moderação, então escolher um moderador experiente para conduzir a discussão, porque ele tem que dar a palavra para um, passar a palavra para o outro, né? Isso é importante. Criar um ambiente propício, então organizar um ambiente físico com recursos necessários para essa atividade. Documentar as conclusões, então o que foram os apontamentos ali, conclusões, para quê? Para que depois seja possível, então, você compartilhar ou fazer ali recomendações, referências futuras, tá? Então, nós temos aqui que a organização de uma oficina, ela requer o quê? A definição cuidadosa dos participantes, a estrutura da pauta, a coordenação da moderação, a criação de um ambiente propício à discussão e o registro das principais conclusões. Cada etapa é fundamental para o sucesso da atividade e o alcance dos seus objetivos. Ok.